E aí, pessoal, bora para mais um vídeo? Então, pessoal, tô trazendo aqui um vídeo para vocês, mais um vídeo da nossa grande série de sagas aí, de aulas, videoaulas, de coisas interessantes que eu gosto de fazer e que eu fiz essas videoaulas. E essa aqui, inclusive, é uma aula que eu apresentei junto com a minha esposa, né, no centro espírita lá da nossa cidade, que a gente frequentava, de Rondonópolis, né, e a gente falou um pouquinho sobre família, sobre alguns aspectos que tem no Livro dos Espíritos e também no Evangelho, sobre coisas relacionadas a Jesus e a Deus e principalmente a nossa família. E eu queria trazer aqui para vocês. Faz muito tempo que eu dei essa aula, mas eu dei uma lidinha só para trazer aqui para vocês mais ou menos como foi, como funciona e mostrar para vocês um pouquinho da visão de como é que é a família pela visão espírita. Então eu achei bem interessante aqui trazer isso para vocês. Eu trouxe aqui 4 fotinhos, né, nesse slide de título, de 4 famílias totalmente diferentes e que toda família é família, independente da crença, independente da orientação sexual, independente da cor, independente de nada. Família é família, e família são as pessoas que a gente ama e que estão ao nosso redor e que a gente gosta e que a gente se relaciona e que muitas vezes a gente pode até não gostar, mas são pessoas que estão ao nosso redor e que prezam pela gente, que estão ali para fazer a gente evoluir, né? Então ali temos os cachorrinhos, temos uma família de um casalzinho, de uma menininha com uma síndrome de Down, temos uma família de negros com brancos, temos uma família de homossexuais, então são vários tipos de famílias e todas elas são família e todas elas representam é, um laço tanto espiritual quanto físico, né, que a gente tanto está acostumado a ouvir e a ser falado, né? Então, primeiramente, a gente tem na religião espírita 2 tipos de laços espirituais e laços corporais, né? Então, a gente tem 2 tipos de motivos, né, de que a gente vem com a nossa família. A gente tem um desafeto, tem uma afetividade muito grande por aquelas pessoas que estão presentes na nossa família. E isso é bem interessante porque a gente pode pensar que pelo espiritismo a gente só vem com pessoas na família que a gente tem relação boa, é, uma relação amorosa, né? Mas na verdade, a gente vem na nossa família junto com pessoas que também são desafetos, pessoas que a gente teve alguma dificuldade de convivência, pessoas que a gente teve problemas e que a gente tem que passar por aquilo de novo, a gente tem que conviver com aquelas pessoas novamente para que a gente possa evoluir moralmente, para que a gente consiga reaver com aquela pessoa, para a gente conseguir ter uma relação mesmo de afeto, uma relação boa com aquelas pessoas que a gente teve uma relação ruim em outras existências, né? Isso é bem importante, tanto para a nossa evolução quanto para a nossa vida mesmo. Então a gente tem esses 2 tipos, né? Os laços espirituais e os corporais. Eu queria trazer aqui nesse próximo slide o seguinte, que a vida ela é uma escola, né? A gente tá presente na nossa vida para aprender. Pra gente aprender a conviver com pessoas que a gente não gostou em outras existências, pra gente aprender a conviver com pessoas que a gente já gosta, que a gente vai gostar ainda mais. Então, ele é uma escola. Então, a gente tem que aprender e tem que seguir ensinando e aprendendo a cada momento das nossas vidas, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não conhece, esse é o principal livro, o livro mais importante, como se fosse a nossa Bíblia mesmo, do Espiritismo é o Evangelho escrito por Allan Kardec, né? Na verdade, ele que escreveu com base no que os espíritos falavam para ele, né? A gente tem o capítulo 14, o parágrafo 3, que fala honrai o vosso pai e a vossa mãe, que é o grande capítulo relacionado à relação que a gente tem com os nossos pais, né? Honrar seu pai e a sua mãe não é somente respeitar, é também os assistir na necessidade, eles proporcionar repouso na velhice, é o cercar de solicitude como fizeram por nós em nossa infância. Então é muito importante isso, porque chega um momento que o nosso pai e a nossa mãe, eles vão estar bem idosos e bem velhinhos, e eles vão virar como se fossem crianças. E a gente vai ter que cuidar deles da mesma forma que eles cuidaram da gente quando a gente era criança. Esse é o grande objetivo do filho com relação ao seu pai e à sua mãe, porque a gente tem que retribuir tudo que eles fizeram pela gente na nossa infância, né? Que cuidaram da gente, independente do que tenha acontecido, né? A gente tem uma outra questão muito importante no Evangelho, que é a piedade filial. Ou seja, é uma forma da gente proporcionar aos nossos pais tanto quanto eles
quanto eles precisam e a gente possa. As pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados que correspondem a uma dívida sagrada. Então, o filho ingrato, ele vai estar muito relacionado ao abandono e à ingratidão. Então, uma vez que você for um filho ingrato, e você provavelmente, quando você for mais velho, você também vai passar por isso, nessa ou nas próximas existências, você também vai passar pelo abandono, pela ingratidão. Então, são coisas bem interessantes e bem importantes da gente ficar atento aí, porque a gente, como filho, a gente tem que ter essa piedade filial, a gente tem que proporcionar aos nossos pais o mínimo que seja, uma palavra boa, um carinho, um cuidado delicado, tudo isso faz muito a diferença, muito, muito, muito mesmo. Aqui eu achei muito linda essa imagem. É um filho fazendo a barba do pai, depois de tantos anos, do pai ter ensinado o filho a fazer a barba, o filho cuidar do pai, é muito lindo, muito bonito mesmo. E essa frase chega a arrepiar de tão linda que ela é, né? Feliz do filho que é pai de seu pai, antes da morte, e triste do filho que aparece somente no enterro e não se despede um pouco por dia. Isso é muito forte, muito forte. O fato de você virar pai do seu pai é uma coisa muito legal, porque o seu pai foi aquela pessoa que te cuidou, que fez tudo por você, né, na sua infância. Então, você virar pai do seu pai é você retribuir tudo aquilo que ele fez por você, né? E triste daquele filho que vai aparecer só no enterro, que não se despede um pouquinho por dia, não tem aquela relação tão bonita, né, de filho com pai. Então, outra questão muito importante é aqueles pais que menosprezam seus deveres, né? Então, não cabe a Deus, não cabe ao filho punir, cabe a Deus. Então, a gente como filho, muitas vezes a gente pode se sentir que os pais menosprezaram a gente, que em algum momento nossos pais não fizeram aquilo que deveria, mas não cabe a gente punir, né? Pelo espiritismo cabe a Deus. Em algum momento eles vão passar pelo que eles fizeram a gente passar. Então, a gente como filho, a gente não pode pensar em retribuir isso, em retribuir o mal. Então você tem que estabelecer a caridade, retribuir o mal com o bem. Ou seja, aquilo que muitas vezes é feito mal pra gente, a gente tem que fazer o bem em troca, né? Eu sei que é muito difícil, muitas pessoas podem pensar assim, cara, como é que eu vou fazer o bem pra uma pessoa que me fez mal? Mas é aí que tá. Esse é o segredo da caridade. É você fazer principalmente para as pessoas que te fizeram mal. Tá aí a dificuldade, né? Amar as pessoas que a gente são nossos amigos e que tratam a gente bem é fácil. Agora, amar os nossos inimigos, que é isso que Jesus sempre falava, é muito mais difícil, né? Então, a gente fazer o mal a estranhos é uma falta, é uma coisa ruim. Agora, fazer o mal a parentes, a pessoas próximas, a nossa família, é um crime. É uma falta de caridade muito grande, uma ingratidão enorme, que aquilo vai voltar pra gente no futuro, né? Então, a cada pai, a cada mãe, Deus vai perguntar: o que você fez com o filho que foi confiado à vossa guarda? Então, a criança, por meio disso, você pode fazer da seguinte forma: você pode atuar como se fosse um jardineiro. Você vai podar os brotos ruins da criança. Então, você vai diminuir o orgulho, diminuir o egoísmo, para evitar a ingratidão no futuro. Uma vez que aquele momento que um filho causa desgosto pra gente, um de nós foi culpado. Alguém fez alguma coisa. Se você não podar o orgulho e o egoísmo dessa criança, pode ser que no futuro ele seja orgulhoso ou egoísta e seja ingrato. E não te dê a gratidão que o filho deveria ter com os pais. Então é bem importante a gente pensar nisso. Muitas vezes a gente não fazendo para os nossos filhos aquilo que a gente deveria fazer, pode refletir no futuro, né? Então, qual que é a definição de filho por José Saramago? Achei bem legal. O filho é um ser que eles nos emprestam para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos. Isso é uma coisa muito forte. Porque a maioria dos pais, assim, que tem uma boa relação com os filhos e tal, eles falam que eles realmente amam o filho mais do que eles mesmos. É um amor muito grande, né? De como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos, de aprendermos a ter coragem. Isto mesmo. Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter. Porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso, recordam-se? Foi apenas um empréstimo. Então, isso é muito legal mesmo, porque o filho, ele é alguém emprestado, ele não é nosso, né? Então a gente não pode ficar com aquele sentimento de perder. Mas ele é uma forma da gente se melhorar como pessoa, da gente mudar os nossos piores defeitos, pra gente dar um exemplo para essa criança, da gente amar alguém mais que nós mesmos. Então é um ato muito forte de coragem ser pai ou mãe, né? Achei bem legal. Aí a gente tem outro livro importante, do Emmanuel, né? Que é um livro do grande espírito mentor
incrível Chico Xavier, né? Então a gente tem aí Palavras de Vida Eterna, que é a mensagem 107, que é a compaixão e família. Então tem dois tipos de pessoas, né? Tem a pessoa que ela, na verdade, é um tipo de pessoa que ela faz dois tipos de ação. Ela promove o povo à compaixão, ou seja, ela fala para todo mundo que tem que amar o próximo e tal, mas dentro de casa ela é um carrasco, ela maltrata os familiares e tal. Ela comove multidão, falando de palavra de heroísmo, de virtude, falando coisas boas, mas não tem gentileza nem com as pessoas que cercam entre paredes, familiares, nas pessoas que estão próximas. Ela promove um auxílio público para créditos publicitários, ou seja, ela ajuda todo mundo para falar para todo mundo que ela é uma pessoa boa. Mas ela não hesita em mandar para o asilo o idoso incapaz, aquela pessoa que está lá idosa dentro de casa, ele não hesita em mandar. Então, são alguns detalhes, que é uma pessoa que dentro de casa é uma coisa e fora é outra, né? Fora ela fala muito bem, fala muito bom, mas dentro de casa ela maltrata os familiares, ela manda o avô para o asilo e faz tantas dessas coisas que a gente sabe que é prejudicial para a família, né? A mensagem, essa aqui é 107, né? A mensagem 108 é a paz em casa, né? Eis porque nos recomenda Jesus, venhamos a dizer antes de tudo, ao entrarmos numa casa, paz seja nessa casa. Então você entra numa casa e deseja paz naquela casa. Você tem que agradecer pela refeição, né? Recebe refeição por bênção divina, usa portas e janelas sem estrondos brutais, ou seja, não bater forte a porta e a janela na casa, não mover objetos de arranco, ou seja, puxar cadeira, essas coisas, tudo isso é para você manter a paz dentro de casa. Fugir da gritaria, inconveniente, não ficar falando alto demais, atender ao culto da gentileza, ajudar o próximo, né? Bem importante, bem interessante. E um outro livro também interessante do Emmanuel, né? Essa lei de amor, parentesco e filiação. Tem algumas perguntas que eu achei bem legal. O que precisamos para vencer na luta doméstica, né? Nesse ambiente dentro de casa? Então a resposta foi a seguinte: devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender a vencer na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola da reabilitação do reajuste. Então foi o que eu falei anteriormente, lá no começo, né? Que a nossa vida dentro de casa, com os nossos familiares, ela é a primeira escola, é ali que a gente aprende tudo. É ali que a gente começa a se reabilitar, a se reajustar e voltar a se redimir, né? Para a gente começar a evoluir moralmente, né? O que a gente deve fazer se a presença de alguém nos é penosa, se alguém, tipo, uma presença de alguém é difícil? Se a presença de alguém nos é penosa ou difícil no coração, anulemos os impulsos negativos que nos surjam na alma e convertamos as nossas relações com esse alguém numa sementeira constante de paz e luz. Isso é bem legal. Então a gente tem que mudar esses pensamentos negativos de pessoas que a gente não gosta, de que são difíceis de conviver, e tentar fazer uma sementeira constante de paz e luz, ou seja, emanar muita energia, muitos sentimentos bons para essa pessoa, né? Todo laço de parentesco possui razão de ser, ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação, ou seja, nada é por acaso. Se você tá com alguém na sua vida que é muito difícil de conviver, você tá por um seguinte motivo: principalmente pelo fato de você reaver e se evoluir com base naquela relação, né? E o Pão Nosso é uma outra mensagem bem interessante, outro livro, né, de Emmanuel, em família, mensagem 117. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Então não tem como a gente aprender, a gente não tem como abraçar o mundo, é impossível auxiliar o mundo, quando não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena. Então, é isso. A gente não pode querer abraçar o mundo, ajudar 1 milhão de pessoas, ajudar muita gente, ser caridoso, se a gente não faz isso nem dentro de casa. Então a gente tem que começar dentro de casa, na primeira escola, ajudando as pessoas que estão próximas da gente. Aí depois a gente pode começar a pensar mais pra frente, né? Então aqui é uma história muito legal, pessoal, que eu trouxe aqui pra vocês, né, pra gente discutir. O pai que tenta ajudar o filho. Então essa é uma história muito interessante de uma criança que ele vivia numa roça, vivia numa fazenda com o pai, e o pai cuidava muito bem dele. E o pai ganhava muito, muito dinheiro, e essa criança foi crescendo, até chegar um seguinte momento que o pai percebeu que a criança ela era complicada, já adolescente, já era complicado, gastava muito dinheiro, vivia em festas, era muito problemática e tal. E o pai falava sempre pra ela, falava assim: olha, meu filho, em algum momento eu vou morrer, em algum momento eu vou deixar
tudo para você, você vai ser o herdeiro e você não pode perder tudo, você não pode deixar tudo de lado, você tem que continuar seguindo uma vida boa, sendo uma pessoa boa, ajudando aos próximos e tal, né? Até que chegou um momento que o pai falou, olha, realmente o filho já tinha uma idade, já era adulto, e o pai falou, olha, realmente, filho, não vai ter como... Eu realmente não tenho esperança mais, você não mudou nada, e aí o pai levou o filho até um celeiro assim da fazenda, né? Chegou lá, o pai mostrou uma forca, sabe? Forca que ele tinha construído. Falou assim: olha, filho, quando eu morrer e deixar tudo pra você e você perder tudo naquele momento, porque você vai gastar tudo, você vem e se enforca nessa forca aqui, porque eu sei que você vai estar muito triste, vai estar muito magoado, porque eu já te avisei, e você vem e se enforca aqui e acaba com a sua vida para você não se sentir mais triste, mais mal e acabar com todo esse sofrimento, né? Aí beleza, o filho ficou pensativo naquilo, ficou olhando, mas beleza, seguiu a vida. Chegou um momento, o pai dele morreu, realmente deixou tudo pra ele, o filho seguiu da mesma forma. Seguiu, gastou tudo, fez tudo e perdeu tudo assim, do jeitinho que o pai tinha falado pra ele. E aí ele foi lá no celeiro e falou: realmente, meu pai fez isso, né? Eu tô sofrendo muito, vou fazer aquilo que meu pai falou. Foi lá, subiu na forca, e a hora que ele subiu pra se enforcar, ele pensou assim: nossa, meu pai, me perdoe, realmente o senhor tava certo. Fiz tudo do jeito que o senhor falou e realmente perdi tudo que a gente tinha, não fiz bom uso da minha vida e tal. E aí, a hora que ele se soltou pra se acabar com a vida, né? Ele percebeu, soltou a forca, ela era oca. Ela não estava presa. E a hora que ele soltou, abriu uma comporta, assim, né? Abriu uma comporta. E ele não acabou com a vida dele. E a hora que ele olhou para trás, tava uma cartinha do pai dele do lado de uma caixinha. E na cartinha tava escrito assim: filho, observe bem tudo que eu deixei para você. E a hora que ele abre a caixinha, tinha várias pedras preciosas, é muito dinheiro, muita coisa assim, né? E falou assim: filho, eu apesar de não acreditar em você naquele momento, eu ainda tenho esperança, nunca perdi a esperança em você e tô te dando essa segunda chance. E o filho, naquele momento, quando ele tava na forca, ele tinha pensado assim: nossa, bem que meu pai, eu podia ter uma segunda chance, né? E foi isso que o pai dele deu para ele. Deu uma segunda chance. E o filho, a partir daquele momento, mudou completamente todas as suas atitudes. Ele realmente percebeu, quando ele estava à beira da morte, que ele realmente não tinha feito bom uso da vida dele e começou a passar a fazer muita caridade, ajudar muitas das pessoas. E o pai realmente, no fim, ajudou o filho da melhor forma possível, com um ensinamento muito importante, muito sábio, de nunca desistir, de nunca perder as esperanças. Eu achei essa história muito legal. No começo ela parecia ser uma história trágica, mas ela tem um final muito bonito e de muitos ensinamentos pra gente, né? Aí tem o seguinte livro, né, Caminho, Verdade e Vida, Mensagem 12, Educação no Lar. Os pais humanos, eles têm que ser os primeiros mentores da criatura, então eles têm que ser os primeiros exemplos, né? O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre, eles estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Ou seja, aquele pai e mãe que não quer ser pai e mãe, né, que não desejam, que na verdade eles desejam ser pai, mas também aproveitar a vida e não ser um exemplo para o seu filho, vai ser uma existência inútil, né? Porque a educação no lar é a parte mais importante, né? Fonte viva, mensagem 156 são relacionadas aos parentes, né? A família nem sempre é um jardim de flores, por vezes ela é um espinheiro de preocupações e de angústia, reclamando no sacrifício, ou seja, é muito complicada às vezes a relação dentro da nossa casa, e a gente tem que saber disso, que os nossos parentes vieram por algum motivo, né? Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou o emplastro do desleixo. Então não adianta virar tudo violência ou ser muito desleixado, você tem que levar aquilo muito a sério, a paternidade, tanto ser filho também, a parte da família, levar muito, muito importante, porque os parentes eles não estão ali à toa, eles estão ali para nos ensinar algo, para a gente crescer de alguma forma.
Outra história interessante aqui que eu queria trazer para vocês chama Para Ler Quando Estiver Sozinho. E é uma história bem interessante porque é a história de uma pessoa real, que ela realmente contou essa história, ela realmente passou por isso, porque ela estava em um momento muito triste, né? Ela era um adolescente muito rebelde, muito agressivo. Em um determinado momento, quando ele estava muito triste, ele estava deitado no travesseiro, na cama, ele encontrou embaixo do travesseiro uma cartinha da mãe, escrito assim, para ler quando estiver sozinho. E aí ele começou a ler a cartinha da mãe, e toda vez essa cartinha da mãe falava tudo isso para ele. Falava que amava muito ele, falava que apesar de parecer que não, os pais não demonstravam muito sentimento. Os pais sempre estavam juntos, estavam ali para apoiar, para serem o suporte mesmo dele e que ele podia contar sempre com eles e fez aquela cartinha inúmeras vezes, todas as vezes ele encontrava em alguns momentos disparado pela casa essa cartinha da mãe. E isso mostra o comprometimento incrível dessa mãe, né? De fazer essas cartinhas com tanto cuidado, tanto amor, tanto carinho, espalhar pela casa. Eu achei de uma sensibilidade muito grande. E ele percebeu que isso fez a diferença. Ele conseguiu enfrentar aquele momento de rebeldia, de agressividade da adolescência e passou e virou um adulto. E ele começou a dar muita palestra, essa pessoa, né? Começou a dar muita palestra e falar sobre essas experiências e ajudar muitas pessoas. Até que um dia uma senhora veio falar com ele e falou para ele, e falou exatamente o mesmo caso, que tinha um adolescente rebelde em casa e tal, e que passava pelas dificuldades. E ele deu esse exemplo e falou, contou das cartinhas. 2 meses depois, ele recebeu uma carta dessa mesma senhora agradecendo e falando que a relação com o filho mudou incrivelmente, mudou intensamente e foi uma estratégia excelente e impressionante para conseguir alcançar esses adolescentes rebeldes e muito complicados, porque eles nunca, ele e a mãe dele nunca comentaram sobre essas cartinhas, porque adolescente às vezes é mais complicado, ele é mais alheio, mais travado com relação a essa demonstração de sentimento. Então, por meio de uma cartinha, de um cuidado tão delicado assim, você pode atingir e chegar até ele de uma forma mais completa. E eu achei muito interessante, muito boa essa história para ler quando estiver sozinho. Muito bom. E a Fonte Viva também traz mensagem 156, parentes, né? Se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Então, olha só a força que é quando a gente não cuida da nossa família, quando a gente não tem uma boa relação com a família, a gente está quase praticamente negando a nossa própria fé, né? Porque os parentes, eles são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Então, ajudemos-los através da cooperação e do carinho. Então, é a nossa forma de retribuir aí tudo que os nossos parentes fizeram pela gente, né? SOS Família, mensagem 10, o Espiritismo no Lar. Então tem um inestimável benefício que te enriquece a existência na Terra, o conhecimento espírita, isso para os espíritas, né? Esse é o guia dos teus passos, luz nas tuas sombras e pão na mesa das tuas necessidades. Então, para quem é espírita, o Espiritismo ele nos completa, ele consegue trazer tudo que a gente precisa naquele momento, né? E aqui, para quem é espírita, esse daqui é um evangelho no lar, para quem não conhece, eu achei muito interessante essa imagem, né? O indivíduo que ora se protege com uma poderosa armadura, então a oração é como se a gente se protegesse, a gente ficasse mais forte, mais protegido mesmo, né? O lar que cultiva a oração se torna uma fortaleza. Então aqui está presente o Evangelho no Lar. Para quem não conhece, o Evangelho no Lar é um momento, uma vez por semana, a gente, né, os espíritas se reúnem ali dentro de casa mesmo e faz uma oração, lê uma passagem bonita, lê alguma coisa no Evangelho e pede para os espíritos bons que estão presentes ali para que eles nos abençoem, para que eles nos guiem, para que eles nos dê boas energias, e vários espíritos eles vêm até aquele momento, eles colocam na nossa aguinha o remédio que a gente precisa. Então são coisas que fazem a casa ficar muito melhor, faz a família ficar mais unida, então são coisas muito boas. Entidades negativas, elas experimentam grandes choques quando entram em contato com as vibrações brilhantes de um santuário doméstico, e assim eles mantêm distância procurando outros lugares para ficar. Então é bem interessante, porque essas entidades, esses espíritos muitas vezes negativos que fazem a gente ter raiva, ter ódio, ficam prejudicando a gente, eles saem de casa, eles vão para outros lugares quando a gente está orando, quando a gente está com Jesus no nosso coração e quando a gente está nesse momento tão importante do Evangelho no Lar. Eu achei bem interessante para quem nunca ouviu falar, isso está muito relacionado mais à religião espírita, né?
E por fim, para terminar a nossa aula aqui, eu queria trazer uma indicação de um filme, que para mim é o melhor filme de desenho de todos os tempos, o melhor filme maravilhoso, ele é um filme incrível, ele traz um pouquinho da relação espiritual que tem os mexicanos com essa questão do Dia de los Muertos, que eles oram e eles rezam muito pelas pessoas que já se foram, porque eles acreditam realmente que tem um local que você vai se reencontrar com essas pessoas. E esse filme é de uma sensibilidade incrível. Essa senhorinha da ponta, que é a abuela, ela é emocionante, tem um momento que ela lembra e tal. Cara, esse filme vale muito a pena ser visto. Eu tinha que terminar, obviamente, essa aula com uma indicação de filme. A outra, realmente, eu terminei com a indicação do documentário. E essa com uma indicação de um filme para que todos vocês possam assistir. Porque esse filme ele é de uma sensibilidade incrível, ele é de um ensinamento maravilhoso. E ele é um filme incrível por si só. Ele foi o vencedor do Oscar, né, de melhor filme de animação do ano que ele foi lançado. Viva a Vida é uma Festa. Assim como o momento da morte também, eles tratam isso com uma leveza muito grande, vale muito a pena ser visto, beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou terminando a videoaula com a imagem de Jesus, com uma criança no colo. Se busca o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então a gente termina com uma grande mensagem de Jesus aqui para todos vocês que acompanharam aqui até o final. Fica meu muito obrigado. Agradeço muito para vocês que um segundinho, um minutinho tenha ajudado qualquer pessoa. Eu vou ficar muito feliz. O que vocês acharem, comentem aqui embaixo, porque é um vídeo assim que eu fico muito feliz em fazer, em trazer aqui para vocês. É mais uma aula do nosso ciclo de aulas aqui, que eu quero trazer para vocês, uma aulinha de autoajuda, para que consiga ajudar tanto de pessoas que puder relacionada aqui à família, né? Para que a gente tenha uma boa relação com a nossa família, mesmo aquelas pessoas que são um pouco mais complicadas, que estão na nossa família por um motivo, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo. Fiquem com essa imagem linda de Jesus aqui e sejam muito abençoados no dia de hoje, beleza? Então é isso. Valeu, falou.